Neste próximo capítulo, nós vamos falar um pouco como que nós devemos orar pela cura do coração ferido. Falar do coração ferido é falar automaticamente do perdão. Diante das realidades das nossas vidas, diante dos nossos relacionamentos, das interferências das pessoas, dos fatos que ocorrem, o nosso coração ele vai se ferindo, que é algo que nós podemos dizer presente na vida de cada homem, de cada mulher. E quando o Senhor vem ao nosso encontro, ele também deseja restaurar os corações, e restaurar os corações, por vezes, vai passar por este processo de perdão. Processo de perdão esse que, por vezes, é doloroso, por quê? Muitas vezes nós, quando entramos neste processo, ou nós vamos conduzir alguém neste processo de perdão, nós, por vezes, vamos ter que fazer a pessoa se encontrar com as feridas da sua história. São situações que são dolorosas, por vezes não querem ser lembradas, elas querem ser esquecidas para não poder causar um mal-estar, mas é preciso que nós possamos fazer este processo de perdão em nossa vida. Ele é indispensável para que nós possamos fazer um processo de salvação a partir de nós mesmos ao encontro da graça de Deus. E quando nós vamos lidar com a pessoa no atendimento de oração que possui essas dificuldades ao perdão, a primeira coisa que nós devemos fazer é convencê-la de que o perdão é necessário. Convencê-la de que o perdão é essencial para que ela possa ser feliz. Convencê-la de que o perdão é essencial para que ela possa viver a santidade, que o perdão é necessário para que ela possa se unir a Jesus, que o perdão é necessário para que ela possa encontrar a si mesmo dentro da sua história, se reconciliando com tudo o que aconteceu. E alguns pontos são importantes neste processo. O primeiro deles é fazer com que a pessoa lembrar que o perdão, ele não é somente um ato humano, mas ele é um mandato divino. Jesus mandou perdoar. Se nós formos pegar a oração do Pai Nosso, ele vai falar isso em uma das petições: perdoai-lhes as nossas ofensas. Jesus deseja perdoar as nossas ofensas. E, além de tudo, lembrar que Jesus ele não é apenas um teórico em matéria de perdão. Jesus ele é um bom e exímio prático quando a matéria é perdão. Não é em vão que ele vai dizer no alto da cruz, né? Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. E muitos outros episódios em que Jesus fala, é mais fácil perdoar os pecados, porque Jesus, por ser Deus, é inclinado ao perdão. E como consequência disso, o perdão ele vai abrir o nosso coração, abrir as portas do nosso ser, para que nós possamos nos abrir às bênçãos que Deus tem para a gente. Não é que Deus não quer abençoar, nós que estamos fechados com o processo de perdão. Tratando o nosso interior, o nosso ser como casa, muitas vezes o que impede de nos abrir a porta, o ferrolho que está emperrado para que a graça de Deus entre, ele se chama falta de perdão. E a partir do momento que nós aprendemos, que nós entendemos e que nós nos deixamos alcançar pela graça do perdão, nós vamos crescendo em sabedoria, crescendo em graça, nós temos um crescimento espiritual, acima de tudo, na virtude da humildade, sem falar que, além de tudo, o perdão é a vitória do próprio Deus contra as forças infernais. O perdão ele fecha as brechas para a ação do inimigo, porque nós sabemos que assim como é natural de Deus perdoar, não é natural do inferno, dos infernos, do demônio perdoar. Isso é natural da divindade. E quando nós falamos do perdão, nós temos que entender, como eu falava, que o perdão é o ferrolho emperrado e enferrujado que não permite que a graça de Deus atue. Eu estou falando que o perdão, ele é o bloqueio para que a cura do Senhor aconteça em minha vida. Em qualquer um dos pontos, seja no físico, espiritual,
emocional, psicológico. O perdão abre as portas, enquanto a falta atravanca as portas. Por isso, meu povo, é preciso que nós possamos perdoar para prevenir as doenças da alma, do corpo e do espírito. Essa é a didática de Deus para nós hoje. E por mais que nós temos dificuldade de perdoar, nós precisamos de colocarmos o nosso coração em Deus e começarmos a renunciar os sentimentos de fundo que existem na falta de perdão. Falar de perdão é muito amplo, porque são N motivos, N circunstâncias, N pessoas, mas nós temos que entender onde está a raiz daquela falta de perdão. Existe um ódio, existe uma raiva, um ressentimento, uma vingança, uma mágoa, um remorso. Então, este é o passo primeiro para nós, para podermos identificar e começarmos um processo de perdão, bem como no começo de um atendimento de oração, nós identificarmos e levarmos a pessoa a identificar qual a raiz que o leva a esta falta de perdão. Em alguns casos, será preciso entrar de fato em um processo de cura interior profundo. Em outros casos, até mesmo apelar para uma oração de libertação da pessoa que está afligida pela falta de perdão. E diante desta dinâmica, como eu dizia, nós temos que entender que é desejo do Senhor o perdão, meu povo, está na oração do Pai Nosso. Perdoar as ofensas, perdoar as dívidas, assim como Ele fez conosco. Mas mais do que isso, nos lembrando que a oração do Pai Nosso é a oração do cristão, lembrarmos que também o perdão é a identidade do ser cristão. E isso eu creio que é o mais pesado de tudo isso. Quando nós não entendemos a dimensão do perdão, porque perdoar, nós vamos nos fechando a vida em Cristo, ou seja, cristão é aquele que é outro Cristo. A partir do momento que eu me fecho para o perdão, eu estou me fechando para a vida em Cristo. É eu fugir daquilo que eu assumi do batismo a partir da minha incorporação a Cristo cabeça, ou seja, a falta de perdão me distancia da graça de Deus, ou seja, me distancia do próprio Deus. E diante desta realidade, nós temos também que entender é, que o perdão ele vai ter duas realidades. Ele não depende somente de nós, e eu vou tentar explicar isso. Por mais que eu tenha que perdoar, se há uma situação que é preciso ser perdoada na minha vida, na minha história, esta situação com certeza gerou uma ferida de um tamanho imenso em mim. Ou seja, a oração de perdão, ela automaticamente vai me conduzir para o perdão e, ao mesmo tempo, para a cura do coração ferido. Se nós mesmos parássemos para pensar um instante em situações da nossa vida e formos fazer um balancete de coisas que nós custamos perdoar ou que talvez até hoje não perdoamos, existe o fato que está aqui em cima, que é a falta de perdão, mas existe ali também as consequências. Aí nós vamos entender por que algumas pessoas têm dificuldades de relacionamento, dificuldades de exposição, de tocar em certos assuntos. É porque a graça de Deus ainda não atuou ali, não curou aquele coração ferido. E existem pessoas que chegaram só na primeira fase, na fase do perdão, de dizer que sim, e são aquelas pessoas que eu costumo dizer que perdoaram da boca para fora. Eu digo isso por quê? Porque o perdão aconteceu, mas o outro lado não deixou que o próprio Deus curasse as chagas, as consequências deste coração ferido. Sendo essas duas realidades, primeiro, o perdão vai depender da própria pessoa, que é um ato volutivo, um ato da vontade, de dizer o quê? Eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar cicrano, eu desejo perdoar a mim mesmo, eu desejo me reconciliar com o meu Deus.
Então, a decisão pessoal, não adianta que eu não vou conseguir perdoar por você, o meu irmão não vai conseguir perdoar por mim. E a segunda parte é algo que depende da ação divina, porque nós estamos falando não somente de um mero perdão, repito, mas da cura do coração ferido. A partir do momento que nós nos abrimos à graça de Deus e nós decidimos perdoar, o próprio Deus vem em nosso auxílio com a sua graça, toca naquela situação purulenta, ferida, e ele, Deus, vai curando o coração do homem. Aí nós conseguimos entender muito bem quando nós pegamos uma santa Baquita da vida, que não conseguia sentir raiva, não sentir ódio daqueles que maltrataram. Nós conseguimos olhar na vida de vários santos situações que eles elevaram, porque eles conseguiram se abrir à graça do perdão pela vontade e, com a graça de Deus, ter o coração curado pela graça do perdão. E repetindo, gente, eu penso que o perdão não deveria ser algo que nós deveríamos pensar muito a partir do momento que nós escolhemos viver a vida em Deus, a vida em Cristo. Lembremos-nos que está lá em Mateus 18, de 21 a 22, que Jesus fala do perdão. Perdoar para nós cristãos, mais do que um simples desencargo de consciência, que para muitos o perdão é isso, é eu me sentir bem. Mas mais do que isso é fazer a vontade do próprio Deus, é mandato do próprio Jesus. E a falta de perdão, como eu disse, ela vai causando estes bloqueios em acolher a graça de Deus. Ou seja, não perdoar é não querer a graça de Deus, é querer caminhar sozinho em um vale de sombras. E diante dessas situações de perdão, nós podemos elencar 3 situações bem particulares. Nós precisamos de nos reconciliar com Deus, perdoar a si mesmo e perdoar ao outro. Para vocês entenderem um pouquinho, e eu vou explicar o que eu quero dizer aqui, muitas vezes nós precisamos perdoar a Deus. Eu falo isso para facilitar didaticamente a nossa compreensão. Porque teologicamente nós não podemos perdoar a Deus, porque Ele é o perdão em si. Nós temos que recorrer a Ele para pedir o perdão. Nós dizemos o quê? Que nós devemos perdoar a Deus, mas no sentido que eu devo me reconciliar com meu Deus. E neste processo eu acolho o perdão de Deus em minha vida. E muitas vezes nós vamos trazendo isso para a nossa vida, que nós temos situações que nós precisamos de reconciliar com Deus. O que eu quero dizer? Muitas vezes, um exemplo muito claro, diante de algumas situações de luto, nós não conseguimos aceitar a situação e nós brigamos com Deus e nós esbravejamos e não é um porquê de qual motivo, mas um porquê de revolta, você é o culpado de ter tirado meu porto seguro. E nessas situações, nós devemos voltar o nosso coração a Deus e reconciliar com Deus. A gente fala de perdoar a Deus no sentido para poder entender, às vezes, quando nossa razão não atinge, mas este processo de perdão, ou melhor, de reconciliação, é voltar o coração a Deus e lembrar que Ele é o supremo bem, que Ele sabe de tudo aquilo que Ele está fazendo. E muitas vezes nós temos que nos reconciliar com Deus, primeiramente, sacramentalmente, através do sacramento, mas através também da oração. Porque nós rompemos os nossos relacionamentos de amor, de amizade, de paternidade com Deus, com a figura divina. O caso do luto, creio que é o mais emblemático, ou talvez saber por que eu perdi tudo e o Senhor não estava comigo, o sentimento às vezes de solidão que se sente, de esbravejar com Deus. Então, a primeira coisa que nós devemos perceber em nossa vida, e quando nós estivermos no atendimento de oração, é isto. Eu preciso me reconciliar com Deus onde e quando? Depois, nós também precisamos de reconciliar com nós mesmos. Se nós formos pegar o decálogo, vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Existe uma hierarquia de amor que nós temos. Deus, eu e o outro. Da mesma forma, existe perdão. Perdoar a Deus, a mim e ao outro. Primeiro eu perdoo a Deus, porque se eu não perdoar, entrar nesse processo de reconciliação minha para com Deus, de pedir perdão a Deus e de me aproximar dele de novo,
como eu vou conseguir me perdoar? Se eu não consigo me perdoar, como que eu vou perdoar o outro se eu não consigo primeiro perdoar a mim? E muitas vezes nós vamos ter que entrar no nosso interior, na nossa casinha, e ver as situações que nós precisamos de pedir perdão a nós mesmos, de olhar para nós mesmos e tirarmos do nosso interior, tirarmos das nossas costas o fardo da culpa. Ai, eu poderia ter feito isso, não teria acontecido desta forma. Ai, talvez se eu estivesse com fulano em tal situação, não seria desta forma. Então nós vamos nos questionando e nós vamos colocando situações em que nós vamos nos autoacusando de coisas que aconteceram na nossa vida e que aconteceram na nossa história. E é preciso entrar nesta casinha e nos cômodos e olhar as situações que estão paradas. O passado, se nós não estivermos atentos, com a nossa imaturidade, pode trazer muitas coisas que nós ainda não perdoamos. E nós precisamos de deixar essa história de que quem vive de passado é museu, é mentira. Porque o museu tem as coisas do passado, mas as coisas são apresentadas para admiração no presente. E da mesma forma é nosso passado, por mais feio que ele seja, diante da graça de Deus, ele apresenta uma beleza, que às vezes é preciso deixar que Deus entre ali e arrume. Né? Se nós formos pegando a história dos santos, quantos santos e santas, homens e mulheres, tiveram histórias dolorosas no passado que hoje servem para nos sustentar na nossa caminhada cristã, porque ali há a beleza de Deus e precisa somente de ser reordenado. E a partir do momento que nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reconciliamos com nós mesmos, que nós experimentamos o perdão de Deus na nossa vida, nós temos capacidade de mover o perdão para aquele que está ao nosso lado, de mover-nos ao perdão para o outro, porque nós, enquanto pessoas, enquanto homens, somos seres de relacionamento, mas relacionamento a todo tempo, ele é atrito. E neste atrito nós machucamos, que é o mais importante nós falarmos neste primeiro momento, porque muitas vezes nós temos uma síndrome do grande dodói, né? Me machucaram, me feriram, e nós esquecemos que nós também somos pessoas que ferimos o outro. Se nós enxergarmos assim, nós também seremos capazes de dar o perdão. Então, nesta relação, homem se chocando, né, como se fossem dois porcos de espinhos, nós vamos machucando e sendo machucados. Mas por nós estarmos sofrendo na nossa pele, nós damos mais importância às feridas que nós temos. E muitas vezes, neste segundo momento, nós precisamos também perdoar o outro por aquilo que fizeram de maneira inconsciente ou até mesmo de maneira inconsciente, mas as situações que as pessoas nos machucaram, causaram traumas em nós, causaram em nós feridas que elas nem sabem que nos machucaram. E às vezes nós também somos assim. E às vezes realmente existem situações em que nos machucam de maneira consciente para nos agredir, para nos ferir. Aí nós devemos nos lembrar daquela passagem: perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdoar de modo indeterminado. E nós devemos, dentro deste processo, nos lembrar o quê? Que o perdão é uma graça de Deus e ele vai se tornando virtude na vida do homem. Ah, mas eu não perdoo fácil. Deus não está preocupado se nós perdoamos fácil e rápido. Nós temos que nos lembrar que o começo do processo de perdão já é o crescimento. A tomada de decisão é o crescimento. Não importa se é humano, se é 2, se é 3, se é no final da vida. O importante é começar o processo de crescimento. São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer o quê? Se nós estamos parados, nós já ficamos para trás porque o mundo já está andando. E de fato, se eu ficar parado na minha situação que me machuca ali, nós já estamos ficando para trás em matéria de amor. Porque quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de um coração
que cedeu e que ele está entregue à graça do amor de Deus, e ele quer, e ele já fez, e ele deseja fazer uma experiência imersiva no amor de Deus por ele. Porque o processo de perdão é isso, gente, é fazer com que o amor que eu recebo de Deus possa transbordar e imergir na minha vida. E a partir deste amor que é dado ao outro através do perdão, o meu coração vai sendo modificado. Aquele coração de pedra vai se tornando um coração de fato, no mais profundo da palavra, um coração humano. Um coração capaz de acolher, um coração capaz de entender o outro, porque muitas vezes também a falta de perdão é a falta de compreensão do outro. Diante disso, sabendo que um perdão é um ato de amor, e nós, quando falamos de amor, nós não estamos falando de sentimento, como o mundo nos apresenta, mas mais do que isso, nós estamos falando de uma decisão. Nós estamos falando de um ato volitivo, ou seja, um ato da vontade. Então, perdoar não é um sentimento pessoal que eu trago para me sentir bem, para me sentir zen, de bem com tudo, com todos. Não. É um mandato de Jesus e é uma decisão pessoal. Somente eu posso perdoar as situações que estão presentes na minha vida. Eu preciso querer e contar com a ajuda de Deus. E lembrando que o perdão, ele também ele é algo humano e divino, e por ser humano, ele não vai sumir da nossa mente. Eu não esqueço o que fulano fez comigo. E eu louvo a Deus que você realmente não esqueça o que fulano fez com você, porque isso mostra que você é pessoa humana. O perdão não é amnésia. O perdão, ele é um ato divino que faz com que eu possa me reconciliar com as situações, com Deus, comigo mesmo. E eu digo que é divino por quê? Para que quando eu olhar no passado daquela situação acontecida, eu possa ter olhar de misericórdia e rezar para que esta mesma misericórdia, esta graça do perdão que me atingiu, também possa atingir a pessoa que está envolvida, possa cobrir o fato que aconteceu. E é preciso que nós possamos pedir perdão a Deus, pedir perdão ao outro, dar o perdão ao outro, dar perdão a nós mesmos e aceitar este perdão. Em outras palavras, perdoar é amar sem medidas com o amor que nós mesmos fomos amados. Mas a pergunta que fica é: como que nós vamos rezar por uma pessoa que precisa liberar o perdão? A primeira coisa de tudo é nós pedirmos o Espírito Santo e identificar com a pessoa e na pessoa as áreas que precisam, de fato, de serem alcançadas pelo perdão de Deus. Eu vou usar uma expressão muito clara. É preciso que nós possamos dar nome aos monstros que habitam na nossa casa interior. E quando eu falo aqui dos monstros, eu estou falando de quê? Das causas e das origens, dos sofrimentos, dos traumas que existem em mim, das decepções, das frustrações, da raiva, do ódio, do desamor, da falta de empatia, das emoções negativas. Nós temos que conduzir a pessoa para que ela possa ser muito acertada, porque às vezes vai ser natural da pessoa começar a rodar, rodar, rodar. Uma dica que eu dou, que geralmente eu faço nos atendimentos, eu falo assim: com a palavra, essa situação que aconteceu na tua vida, qual é a palavra que você usaria? E muitas vezes a pessoa vai usar a palavra que de fato ela precisa ser usada, né? Raiva, ódio, rancor, vingança. E ali você já está identificando a raiz daquela falta de perdão. E isso é algo que nós temos que, eu repito, não adianta nós irmos por cima, nós temos que chegar no profundo do problema. E quando você identifica, você vai, às vezes, precisar fazer recordar os acontecimentos e as pessoas que precisam ser perdoadas. Porque o perdão, ele é pessoal. Não adianta você falar assim: lembra das pessoas que você precisa perdoar. Perdoa agora, vamos perdoar todo mundo agora. Não é. Porque se nós falamos que pessoa é relacionamento, então a maneira que o relacionamento
eu me relaciono com esta pessoa é diferente da que eu me relaciono com esta. Talvez esta daqui me feriu de uma forma, esta daqui me feriu de outra. E nessa subjetividade é preciso que eu perdoe a pessoa de maneira individual, aqui, pessoa A, porque talvez os fatos que ela me feriu, as situações que ela estava presente, foi diferente desta situação da pessoa B. Vamos tentar dar um exemplo. Quando eu falo do perdão com o pai, uma pessoa que foi abandonada pelo pai, depois se casou e foi abandonada pelo marido. A forma que ela tem que exercer o perdão com o pai aqui é diferente, porque talvez aqui tenha um sentimento de abandono, aqui tenha um sentimento de rejeição, e talvez aqui no marido que abandonou esta mulher, os sentimentos são outros. Eu estou falando de um sentimento de ódio, de um sentimento de vingança. Então, A e B devem ser trabalhadas de maneiras subjetivas, diferentes. A mesma coisa de uma situação de cá, de uma pessoa que passou por o abandono dos pais e aqui passou por uma situação de abuso sexual. Então, as duas situações dessa pessoa, as duas situações traumáticas, não podem ser colocadas num pacote. Então, depois que nós identificamos o sentimento de fundo, as pessoas, as circunstâncias, nós devemos começar a perceber a que rumo nós vamos direcionar aquela oração. Vai ser o quê? Nós devemos fazer com que essa pessoa se reconcilie com Deus? Com que essa pessoa se reconcilie consigo mesmo ou com o outro? Se for com Deus, fazemos a oração de reconciliação, a oração de amorização, voltamos na situação, pedimos a Deus que visite naquele instante. Se for comigo mesmo, nós vamos fazendo a oração a partir do meu interior. Se for com o outro, às vezes, nós precisamos de determinar quem é o outro. É o pai, o padrasto? É a mãe, a madrasta? É o marido, é o namorado, é o noivo, é o avó, é a professora, é o amigo de infância, é o primo, é a tia. E a partir daí, nós vamos fazer com que a pessoa e ajudar a pessoa a tomar esta decisão de entrar nestes quartos escuros da minha casinha interior e começar o processo de perdão, né? E diante disso, a primeira coisa que nós devemos perceber e levar a pessoa a fazer, que vai dificultar muito se ela não conseguir, por isso nós temos que ter paciência com o tempo da pessoa, e às vezes pode ser e acontecer de na primeira vez que nós atendermos a pessoa não consiga fazer isso, porque às vezes já está a ferida tão latente que ela não quer se desfazer daquela ferida, o medo de tocar naquela situação. É fazer com que a pessoa renuncie às coisas que estão de fundo. Às vezes pode ser sentimento de raiva, sentimento de ódio, mostrar que ela foi feita para o amor, para amar, para ser amada, e trabalhar esta amorização com a pessoa para que ela possa começar a se abrir ao processo de perdão. E neste processo de renúncia, lembrar a pessoa que ela não está sozinha, que você está ali com ela conduzindo num processo oracional, mas mais do que isso, mostrar que Jesus está com ela naquele instante para ajudá-la a renunciar a estas coisas de fundo que impedem ao perdão. Repito, dependendo da gravidade do fato, dependendo da pessoa, pode ser que nós não consigamos imediatamente. Às vezes é preciso acompanhar a pessoa em oração 1, 2, 3 vezes para que ela possa conseguir perdoar. Se chegando neste processo, nós vamos começar a fazer com que a pessoa possa a liberar o perdão. E às vezes de maneira vocal mesmo, falar o nome da pessoa, fulano, eu te perdoo por isso. Às vezes falar a causa porque ela está perdoando a pessoa e repetir isso durante a oração 1, 2 vezes. Fazer com que a pessoa possa pedir perdão pelas situações que ela passou. E enquanto isso, o servo está ali rezando com a pessoa, mas também em espírito de oração pedindo a Deus que a graça dele possa vir com toda a força e ajudar a pessoa a tirar da sua casa interior aquele tanto de móvel velho, cheio de cupim,
cheio de mofo, que está causando uma doença espiritual na pessoa que mora dentro daquele interior. E enquanto se vai rezando, às vezes pode se usar a dinâmica, né? Dependendo da situação, de trazer a figura de um pai, a figura de um servo, a figura de uma mãe. E isso nós temos que estar muito atentos àquilo que o Espírito vai suscitar durante o momento de oração, né? Nós devemos estar atentos, estar atentos, estar atentos. Enquanto isso, o servo vai rezando e vai fazendo este processo de pessoa por pessoa. Por isso que eu digo que às vezes o processo de perdão pode ser algo demorado, né? Então não tenha pressa de fazer isto com a pessoa, né? Às vezes terminou de fazer com a pessoa, começa a fazer com outra pessoa. E ali também já acontece um processo de cura interior, porque Deus dá graça do perdão, mas também da pessoa ser curada. Terminou pessoa A, agora fulana, vamos começar. Pessoa B. Vá visualizando a pessoa, o rosto, o cheiro, vá dando perdão, vá percebendo que ela também erra. E é assim que a gente vai rezando, percebendo que ela também erra, que ela é pecadora. Vá lembrando das situações, das palavras que ela te disse. Agora imagine a pessoa aqui à sua frente, vá dando perdão. Vá dizendo o nome dela, fulano, eu te perdoo. Eu tiro a culpa das tuas costas, eu tiro o fardo das tuas costas. Eu te perdoo por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Eu te perdoo por tal situação. E vá sendo dócil ao Espírito Santo para que você possa conduzir a pessoa. Às vezes é interessante você perguntar à pessoa, vamos supor, situação A, qual o sentimento que você estava? Raiva. Agora que vocês rezaram por essa situação, qual o sentimento que o Senhor faz brotar em seu coração? Como você se sente? E depois disso, gente, de cada pessoa, é interessante que você, aquilo que nós fazemos quando nós não perdoamos, por vezes que nós não proferimos com os lábios, nós lançamos a pessoa a maldição com a falta de perdão. Depois que se faz o processo de perdão, faz com que a pessoa comece a lançar palavras de bênção sobre a pessoa que foi perdoada, sobre a situação que foi perdoada. É muito válido e é importantíssimo colocar a bênção de Deus onde havia desgraça até então, até mesmo para podermos fechar as brechas que ali existem. E você vai observando durante o processo, às vezes, repito mais uma vez, é preciso que a pessoa volte para ser atendida novamente. Às vezes acontece num retiro, às vezes a pessoa depois vai procurar atendimento para expor situações, e às vezes é necessário encaminhar para o sacramento da penitência, e isso é importantíssimo, porque por mais que nós amorizamos, que nós fizemos oração, é preciso que o sacerdote, na figura de Jesus, absolva a pessoa dos pecados, porque algumas situações de pecado podem ser situações pecaminosas, por causa da vingança, por causa do ódio, e às vezes o ódio é tão grande que já houveram até atentados contra a vida, de menosprezar certas situações. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor esta graça depois de ouvir esta formação, que primeiramente Ele nos ajude a enxergar as situações em nosso interior que precisam ser trabalhadas do perdão. E assim nos abrindo, que o Senhor nos faça dóceis para que nós possamos ajudar aqueles que precisam de perdão, aqueles que estão tendo a sua figura de cristão deturpada, destruída pela falta de perdão. A falta de perdão é a chaga do mundo. Todas as situações que nós vemos hoje, com certeza de fundo, as situações de falta de perdão. Que o Senhor venha ao nosso auxílio e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.